O aprendizado de máquina é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. É um ramo da inteligência artificial que baseia-se na ideia de que sistemas podem aprender com determinados dados a partir da identificação de padrões, podendo tomar decisões com o mínimo de intervenção humana possível. Já dissemos anteriormente que a base de todo esse aprendizado da máquina são os dados. Porém, existem métodos de aprendizagens que são utilizados para a realização desse aprendizado de máquina. Basicamente, existem 4 métodos. Porém, vamos falar dos 2 mais utilizados atualmente. São o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. No aprendizado supervisionado, a máquina é treinada através de um conjunto de dados, onde para cada entrada a saída é conhecida. Esse processo de aprendizado pode ser comparado a um processo onde o professor supervisiona todo o processo de aprendizado de um aluno, dizendo ali o que é certo e o que é errado, e aonde se quer chegar a partir de determinada situação. O grande desafio é quando se deseja prever futuras situações. Para determinar a entrada de dados, quais serão os resultados previstos para aquela situação? Neste caso, o algoritmo deve se ajustar para chegar aos resultados corretos e com o máximo de acerto. Para isso, o aprendizado pode ser constante, aumentando dessa forma a experiência com determinado problema. Um bom exemplo para este caso é conseguirmos prever se determinada transação do cartão de crédito de certa pessoa é falsa ou não. Agora vamos falar um pouco do aprendizado não supervisionado. Neste método, ao contrário do anterior, os dados não possuem um rótulo, isso é, a saída correta não é informada. Dessa forma, o aprendizado supervisionado pode ser comparado a um aprendizado autodidata, onde um aluno, por exemplo, tem que descobrir o caminho e alcançar os resultados sozinho. Sendo assim, o algoritmo deve então descobrir na base de dados o que ela está mostrando, explorando os dados e buscando encontrar alguma estrutura neles. Dependendo da técnica utilizada, o algoritmo vai encontrar agrupamentos entre esses dados, de modo que esses dados tenham alguma semelhança entre si, aproximando-os em características que sejam comuns entre esses indivíduos. Um exemplo dessa aplicação pode ser a classificação de pessoas que têm uma tendência de adquirir diabetes, por exemplo, analisando a sua alimentação e rotina, porém não é informado quais dessas pessoas realmente têm ou não diabetes. Temos como alguns exemplos métodos de aprendizado supervisionado, como redes neurais, árvore de decisão e regressão. Já o aprendizado não supervisionado, podemos citar, por exemplo, os modelos de agrupamento ou clusterização. Após a aplicação das técnicas de aprendizado, devemos confirmar o seu desempenho para prever os casos. Nesse momento, entram algumas métricas que podem ser utilizadas para ter uma medida que vão nos falar a quantidade de acertos, erros ou desempenho da técnica utilizada, a fim de comparar os nossos modelos obtidos. Após todas essas informações, talvez agora seja um pouco mais possível de entender a importância da inteligência artificial e do aprendizado de máquina na sociedade atual. Sua capacidade de aprender, bem como o avanço da tecnologia, pode trazer grandes benefícios à sociedade moderna. Recentemente, tivemos um grande exemplo disso através do anúncio da criação do robô Laura, que foi o primeiro robô cognitivo gerenciador de risco do mundo, tendo como seu maior diferencial entender, analisar e conversar diretamente com a área operacional de uma instituição. Esse vídeo foi desenvolvido para a disciplina de Introdução à Informática Médica do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Mulher da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, no segundo semestre de 2018.